louvor por tudo aquilo que tens feito. Vamos dizer: te damos glória e honra para sempre. e como minha vida mudaste, eu quero dizer-te: Te dou louvor. nem uma pedra clamará por mim. Não clamará. Juntos vamos dizer que haja bênção, honra, bênção e honra ao Senhor da glória, glória, poder, glória, poder e louvor. Que haja bênção, honra, bênção e honra ao Senhor da glória, glória, poder, glória, poder e louvor por tudo aquilo que tens feito. Aleluia. Vamos dizer: te damos glória e honra para sempre. e como minha vida mudaste, eu quero dizer-te: te dou louvor. nenhuma pedra clamará por mim. Não clamará. Juntos vamos dizer que te louvamos, Senhor. Grande tu és. Bendizemos, Deus. e como minha tu fizeste, nós vamos dizer: Damos glória e honra para sempre. e como minha vida mudaste, eu quero dizer: te dou louvor. Nenhuma pedra clamará por mim. Não clamará. Juntos vamos dizer que haja bênção, honra, bênção e honra ao Senhor da glória, glória, poder, glória, poder e louvor. Que haja bênção, honra, bênção e honra ao Senhor da glória, glória, poder, glória, poder, glória, poder, glória, poder e louvor. Glória, poder e louvor. Amém. És o rei do meu coração, dono és da minha canção. Sou escravo do teu amor, teu eu sou. De ti nunca me afastarei, e ao teu lado eu viverei. Eu só quero agradar-te a ti com todo o meu ser. Me rendo a ti, Jesus, sou teu. Meu coração viverá por ti. Digo sim à tua vontade, digo sim ao teu palpitar. Digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz. Digo sim à tua vontade, digo sim a teu palpitar. Digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz. Sim, Senhor. Minha confiança está posta em Está em ti. ti, Senhor. Cada passo tu estás aí, autor e consumador da fé. Tu és para mim. Aleluia. Só em ti eu vou descansar, nada me roubará a paz. Meu olhar está fixo em ti, não se desviará. Me rendo a ti, Jesus, sou teu. Eu sou teu. Meu coração viverá por ti. Digo sim à tua vontade, digo sim a teu palpitar.
Digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz, digo sim à tua vontade, digo sim ao teu palpitar, digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz, sim Senhor. A ti eu digo sim, Senhor. Me rendo a ti eu digo sim, me rendo a ti eu digo sim, me rendo a ti eu digo sim, Senhor. Digo sim à tua vontade, digo sim ao teu palpitar, eu digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz, digo sim à tua vontade, digo sim a teu palpitar, digo sim a tua direção, digo sim a ouvir tua voz, sim Senhor. Dizemos que sim, Senhor. Dizemos sim. Tenho eu nos céus, senão a ti, meu Deus. Não há ninguém que eu deseje além de ti. És o Deus que me dá força, a razão do meu viver. Senhor, tu és o meu refúgio, a certeza de vencer. Só em ti minha confiança está, rocha firme para os meus pés. Aqui cheguei, a tua graça, Deus, o meu ser será tua casa. Assim será sempre, Senhor. Obrigado, Jesus. Quem tenho eu nos céus, senão a ti, meu Deus? Não há ninguém que eu deseje além de ti. És o Deus que me dá força, a razão do meu viver. Jesus, tu és o meu refúgio, a certeza de vencer. Só em ti minha confiança está, rocha firme para os meus pés. Aqui cheguei, por tua graça, Deus, o meu ser será. Só em ti minha confiança está, rocha firme para os meus pés. Aqui cheguei, por tua graça, Deus, o meu ser será. Assim será, Senhor, sempre. Obrigado, Jesus. O amor que afasta o medo, fonte que sacia. O amor que afasta o medo, fonte que sacia. O amor que afasta o medo, fonte que sacia. O amor que afasta o medo, fonte que sacia. O amor que afasta o medo, fonte que sacia. O amor que afasta o medo, fonte que sacia o meu ser. Só em ti minha confiança está,
aqui cheguei, por tua graça, Deus, o meu ser será a tua casa. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. A tua casa. Os céus proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser? Não há um outro igual a ti, não há Tão belo como tu, Senhor. Os céus proclamam, os céus proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como tu, Senhor? O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. Proclamarei, A tua glória, a glória do meu Senhor. Sua vida deu para salvar o pecador. Tu és o Cordeiro, sim, o Cordeiro do trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. Tu és o Cordeiro do trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. Proclamarei. Queremos fazer isso nesta manhã. A glória do meu Senhor. És tu, Jesus. Sua vida deu para salvar o pecador. O Cordeiro do trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só a ti, só para te adorar. Tu és o Cordeiro no
gostava também de transmitir uma saudação do pastor Manuel Lourenço, que, como sabem, está na França. Durante muitos anos esteve aqui conosco a servir, foi uma grande bênção e ele praticamente sempre está em contacto conosco. É um amigo também, um amigo desta igreja, um homem que aprendemos a amar, a estimar e que foi um conosco. Então ele manda uma saudação em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e versículo 58, que diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu irmão, minha irmã, o teu trabalho, se é para Deus, nunca será em vão. Tu podes não ver o resultado logo. Tu até podes, ser maltratado. Mas há uma coisa certa, para Deus, nunca, jamais será em vão. Louvado seja o seu nome. Então, quando nós trabalhamos efetivamente para Deus, sabemos que esse trabalho não vai ser em vão. Ele prospera para aquilo que foi enviado. Nesta manhã, e estava orando, meditando, pensando, e o Senhor pôs no meu coração um tema que eu acho interessante, que é acerca do nosso tempo e o tempo de Deus. Nós temos o nosso tempo, mas temos que admitir que existe o tempo de Deus. E às vezes o nosso tempo não é coincidente com o tempo de Deus. Mas Deus deseja que o nosso tempo coincida com o seu tempo. Mas para isso, nós temos que estar alinhados pela sua palavra. Nós temos que estar sensíveis para ouvir a voz do seu Santo Espírito. E o apóstolo Pedro, na sua epístola universal, ou seja, uma epístola escrita aos crentes, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8 e 9, este versículo mostra-nos precisamente que há uma grande diferença entre o que é o tempo de Deus e o nosso tempo. Diz assim a bendita palavra do Senhor: mas vós, amados, não ignoreis. Vocês sabem que há coisas que nós não damos o valor certo. Há pessoas que não dão o devido valor a coisas importantes. E na vida cristã, na vida do dia a dia, é importante que nós não ignoremos as grandes verdades da Escritura. É importante que nós não ignoremos o projeto, o plano de Deus para a sua igreja, para as nossas vidas, para nós como cidadãos, como esposos, como esposas, como filhos, como crentes, como trabalhadores, como, portanto, patrões. Em todas as áreas, Deus tem algo para nós. E Deus pretende que, efetivamente, cada um de nós seja uma influência positiva, uma influência boa na sociedade onde estamos e que sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Deus não nos chamou, desculpem, para sermos qualquer coisa. Ele chamou-nos para sermos uma influência na sociedade onde estamos. Ele chamou-nos para que através de nós a luz, a boa nova, a mensagem de Cristo alcance os corações. É por isso que nós temos o peso, a carga em cada um de nós das missões. Nós não poderíamos estar aqui contentes com este grupo de irmãos e pensar que em Portugal ainda existem 40 conselhos não alcançados, agora serão 39. Mas, lamentavelmente, enquanto uns abrem, outros fecham. E já tenho chorado lágrimas de pensar que há lugares que fecham por falta de visão, por falta de fé, por falta de persistência. Porque sabem uma coisa, a igreja do Senhor não é um mercado, a igreja do Senhor não é um negócio, a igreja do Senhor são vidas. Vidas que necessitam urgentemente que o evangelho do reino lhes seja pregado e anunciado.
Irmãos, se nós andássemos a abrir igrejas por negócio, não existiria igrejas. Para nós o mais importante são vidas que necessitam urgentemente de ouvir falar da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque você e eu somos felizes porque temos Jesus. Jesus vive em nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que cura as nossas enfermidades, é aquele que nos dá força e renova a cada dia, e nós estamos tão gratos a Ele, e uma maneira de mostrar a nossa gratidão para Ele é fazer missões. É ir por todo o mundo, é preocupar-nos com aqueles que ainda não o conhecem. Então está dizendo aqui, não ignoreis uma coisa. Há várias vezes na Bíblia acerca da ignorância. E a ignorância, infelizmente, é mãe de muita gente. E eu não quero ser ignorante. Eu propus no meu coração há muitos anos não ser ignorante. Eu não sei o que é que tu propuseste no teu coração, mas há uma coisa que o crente não deve ser nunca: ignorante. E nós temos a palavra de Deus que nos ajuda a não ser ignorantes. Hoje, em muitas igrejas há uma infantilidade espiritual. Sabe porquê? Por falta de conhecer as Sagradas Escrituras. Não é por outra coisa. É porque se põe os sentimentos acima da palavra, a experiência acima da palavra, e a experiência é necessária. Mas a experiência jamais estará acima da palavra. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. A palavra de Deus é o nível, é o prumo. A palavra de Deus é aquela que equilibra a minha mente, as minhas ações, tudo o que eu faço. Eu tenho que medir pela palavra de Deus. Se eu não tivesse palavra de Deus, eu era um ignorante. Aliás, tudo aquilo que nós conhecemos acerca de Deus é por causa de quê? Da palavra que nos revelou. A Bíblia não diz outra coisa a não ser que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus produz fé no meu e no teu coração. E produz crescimento. Então quando está a dizer aqui, não ignoreis. E neste caso concreto está dizendo acerca do tempo. O meu tempo e o tempo de Deus. O meu tempo não é dos melhores. Eu tenho um relógio. Estou a contar os segundos, os minutos, as horas. E há momentos que eu digo, passou tão rápido. Eu, quando era muito jovem, dizia, nunca mais passa o tempo. Quando era criança, o tempo não passava. Mas o tempo é o mesmo. O tempo psicológico não é o mesmo. O tempo psicológico depende da idade. O tempo psicológico depende daquilo que estamos a fazer, onde estamos inseridos. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de falar nesta manhã. É que o tempo de Deus, às vezes, não é o meu tempo. E Deus não mede o tempo como eu meço o tempo. Porque Ele é eterno. Isto faz toda a diferença. Ele é eterno. Ele sempre existiu. E sempre existirá. E o tempo não é limitativo para Deus. O tempo é limitativo para mim e para ti. A Bíblia diz, fui jovem e agora sou velho. Ou seja, o nosso tempo alterou o nosso estado físico. O tempo alterou até a nossa saúde. O tempo alterou muitos aspectos da maneira como eu pensava e hoje penso. O que eu já vi e o que estou a ver. O tempo de Deus não. É o mesmo sempre. O que Ele era no passado, Ele é hoje. Ele vai ser no futuro. Ele não muda. Não há sombra nem variação nele. Eu já mudei. Já tive muito cabelo, agora não tenho. Não é que este seja falta dele, é que eu agora resolvi ter este novo corte de cabelo, não é? É mais parecido a um aeroporto, mas pronto, também assim não permite que os pássaros façam ninho cá em cima, não é? Dá para eu ver mais facilmente. E de verdade que vocês também nunca viram nenhum burro careca, pois não? E não vão ver. Então, eu mudei. Claro que mudei. Fisicamente, mudei em tantas áreas. Mas há uma coisa que jamais acontece com Deus. Ele nunca muda. E ainda bem. Porque nós podemos confiar em alguém que nunca muda. Aquilo que é, aquilo que foi, é
e será eternamente pelos séculos dos séculos. Então diz a palavra de Deus, um dia para o Senhor, um dia dos nossos, um dia de 24 horas. Para Ele é como? 1000 anos. Multipliquem 1000 por 24, veja quanto é que dá. Não fiz a conta, estou-me a lembrar agora. Há aqui gente boa em matemática, faça. E sabe porque é que Pedro está a escrever esta carta? Porque havia alguns crentes que estavam aborrecidos, porque achavam que Jesus estava a tardar muito tempo. Claro, eu desde pequenino, nasci na escola dominical, e há muitos anos que eu estou a ouvir que Jesus vem. Sempre ouvi na igreja, e ainda bem. É sinal que me ensinaram bem. E ainda bem que eu continuo a pregar acerca da segunda vinda de Cristo. Amém? Mas, às vezes, nós seres humanos, como temos relógio, queremos medir o nosso tempo pelo tempo de Deus. E começamos até a desconfiar que se calhar isso não é verdade. E sabe, o inimigo das nossas almas, há uma coisa que ele tudo fará, é para desacreditar a palavra de Deus. Já tenho dito isto várias coisas, há várias coisas que são atacadas continuamente. Eu desde que tenho idade da razão, lembro-me da Bíblia ser atacada. Sempre. Continua a ser atacada. Para muitos é um livro passado, antiquado, um livro antigo, um livro que não é nada. Os irmãos já ouviram todos isto, não vale a pena. Continuamente há um ataque à Bíblia. De vez em quando apareceu, agora é que apareceu as últimas verdades da Bíblia, e agora está-se a provar que Jesus afinal tinha não sei o quê, uma mulher e não sei quantos filhos. Sempre aparece, de tempo em tempo, sempre aparece algo para tentar desacreditar a Bíblia. Mas sabe uma coisa, ninguém vai desacreditar a Bíblia, porque ela é mesmo a palavra de Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Sabe, se fosse palavra dos homens, eu dava razão, porque ia haver um momento que se ia apanhar uma falta. Mas Deus não falha, lembrem-se disso. Deus não falha. E não permitam que coisas dessas abalem a fé. E hoje estamos no tempo em que a comunicação é tão rápida que a verdade entra e a mentira entra junto com a verdade. Vocês sabem que hoje nas grandes autoestradas da comunicação, constantemente eu sou bombardeado todos os dias com mentiras, com verdades e mentiras, e nós temos que ter a capacidade de ir ver isto é verdade, isto é mentira, aquilo não é verdade, e inclusive até do meio que se diz evangélico às vezes saem mentiras, até sobre a Bíblia. Infelizmente, outro dia lembro-me que estavam a dizer de uma descoberta que afinal não tinha havido, já houve tantas, mas aquela não existiu. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque nós amamos a verdade e só temos que propagar a verdade e nada mais que a verdade. Mas, aqui diz a Bíblia, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ou seja, talvez seja, talvez não. Mas a Bíblia declara logo uma grande verdade. Ele é longânimo, ou seja, tem um longo ânimo. Eu às vezes tenho um ânimo pequenino, e o Senhor tem que injetar ânimo, mas Ele tem um ânimo que não acaba. Isto para dizermos o quê? Que Ele quer é que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Se Jesus ainda não veio, é porque Ele ainda espera que muitos tenham um encontro com Ele. E aí nós, cristãos, nós, igreja, nós, povo de Deus, temos a responsabilidade de anunciar estas boas novas. Por isso, meu irmão, anuncie as boas novas. Não fique calado. Fale aos seus colegas, aos seus vizinhos, aos seus amigos. Fale do amor de Deus. E agora acrescenta, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, como eu disse, há uma diferença muito grande entre o tempo de Deus, o nosso tempo, e é por isso que o apóstolo Pedro faz esta advertência e pede aos crentes que não ignorem esta realidade. Quando nós queremos medir a eternidade com o nosso tempo, simplesmente caímos num grande erro, porque eu nunca jamais poderei medir uma eternidade. A eternidade não tem fim. Eu, no sentido humano, vou ter um fim, no sentido humano. Espiritual, não, porque a alma é imortal. Quantos irmãos, e eu às vezes ponho-me a pensar, quantos irmãos já passaram por esta igreja e já partiram para a eternidade? Muitos, muitos mesmo. E foram fiéis até ao fim, glória a Deus. Mas eles agora estão desfrutando.
mas tiveram o tempo deles. Eu vou ter o meu tempo, vocês vão ter o vosso tempo. Mas o nosso espírito viverá eternamente. Aleluia. Então, nós temos que medir neste sentido. Então, o Novo Testamento utiliza duas palavras para definir o que nós chamamos o tempo. Duas palavras. A primeira palavra é a palavra cronos. Tem a ver com cronómetro. O cronómetro serve para quê? Para medir o tempo. E temos a palavra kairos. Kairos, que é no sentido do momento de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus. Eu tenho aprendido uma coisa. Quando nós somos filhos de Deus, sempre está a hora de Deus, o momento de Deus. E mesmo no cronos, Deus tem os seus momentos. Deus continua a ter os seus momentos. Ou seja, o cronos não me deve limitar ao poder de Deus e àquilo que Deus quer fazer na sua igreja. Porque, irmãos, nós às vezes temos um grande problema que se chama-se relógio, e é verdade que nós, daqui a bocado, temos a escola dominical, depois temos a comida, depois temos cultos à tarde, e quer queiramos, quer não, o cronos limita-nos. Limita-nos. Se os irmãos tiverem um autocarro para apanhar, se os irmãos chegarem depois daquela hora, o autocarro foi-se embora. Porquê? Porque há um cronos, está medido, e temos que respeitar, certamente não dizemos isso. Mas sabe uma coisa? Às vezes o Espírito Santo, Ele quer que a gente pare o nosso cronos para Ele mostrar o seu kairos. Isto é um bocado complicado. É complicado porque se nós estamos a pensar na comida e estamos a pensar na barriga, você sabe, a nossa carne é fraca e Deus quer falar e nós estamos a pensar noutra coisa. Quando Deus, se calhar, às vezes diz assim, para já. Eu lembro-me numa ocasião em que o Senhor disse, para de pregar. Para de pregar. Acaba agora. E eu disse, Senhor, se eu agora acabar, o que é que vão dizer? Que eu não sei pregar? E às vezes nós pregadores também temos estas coisas. Temos medo ao ridículo, temos medo do que é que os outros pensam, quando não deveríamos ter. Mas quando Deus manda, quando Deus tem o seu momento, nós só temos que fazer uma coisa, é parar mesmo. Porque aquilo que Deus quer fazer é muito maior do que aquilo que eu jamais poderei fazer. Porque eu sem Deus não posso fazer nada. Aliás, Jesus disse muito claramente, sem mim, nada podeis fazer. E todos os dias nós que servimos a Deus, e todos os crentes em Cristo têm que se lembrar disto. Meu filho, minha filha, sem mim, nada podes fazer. Diga, Deus, eu sem ti nada posso fazer. Mas é verdade, sem Deus, nós nada podemos fazer. De quem é a igreja? É do Senhor. De quem somos nós? Do Senhor. De quem é todas? Do Senhor. Então dependemos de quem? Dependemos de Deus. É lógico que sem Ele nós não podemos fazer nada. Até para a vida normal, sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós precisamos dele em todas as áreas da nossa vida. Precisamos dele em todas as coisas, em todos os segundos. Nós precisamos do Espírito de Deus em nós. Aleluia. Então estas duas palavras, o cronos e o kairos. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Isaías 9:6. Ou seja, Ele estava presente desde a criação do universo e em sua omnisciência. E durante o seu ministério terrenal, é interessante que Ele utiliza três vezes uma expressão que nos ajuda a entender os dias, os tempos dos homens e o tempo de Deus. E vamos a Lucas 4:25, onde Jesus fala dos dias de Elias. Ou seja, no tempo de Elias, nós às vezes também dizemos, no meu tempo, ainda estamos vivos, não é? Mas dizemos, no meu tempo, como se nós já não existíssemos, não é? Não usamos às vezes essa expressão, no meu tempo refere-se ao passado. Bem, lá na minha terra, lá bem na minha aldeia. E ao dizermos essa expressão até parece que já morremos e estamos noutra dimensão. E temos essa mania, quando chegamos a uma certa idade, nós dizemos todos, no meu tempo, como se nós não vivêssemos no tempo atual. Isso para definir que havia uma diferença. Isso para dizer que qualquer coisa era diferente. Qualquer coisa não era como hoje em alguns aspectos. E isso de alguma maneira marcou a nossa vida. Marcou o que somos, marcou-nos até o nosso comportamento, o nosso caráter. Houve marcas que nos deixaram dentro de nós. Lucas 4:25 diz assim, em verdade vos digo
que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias. Repare, nos dias de Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. O que se está a dizer aqui, e Jesus está a usar este discurso, ele está a dizer que num tempo determinado, que era o tempo no qual viveu o profeta Elias, que certamente foi um dos profetas que mais se caracterizou, que mais se destacou no Antigo Testamento, foi um tempo de milagres tremendos no Antigo Testamento. Elias exatamente foi um homem usado por Deus para algo fantástico, para uma renovação espiritual. É verdade que nem tudo foi fácil. E sabe uma coisa, muitas vezes nós apegamos-nos demasiado aos tempos difíceis, aos momentos de dor, aos momentos de luta, e agarramos-nos apenas aí, esquecemos-nos que no meio dos tempos difíceis Deus tem refrigério para o seu povo. E Deus deseja levantar o seu povo. Meu irmão, minha irmã, não fiques agarrado ao problema que estás a viver neste momento, mas acredita que Deus é Deus de milagres. Acredita que Deus tem poder para fazer um grande milagre no dia de hoje. Agora mesmo. E nós, os crentes, não podemos viver pensando apenas que há momentos difíceis e negativos na nossa vida, porque também há grandes tempos de refrigério espiritual, tempos de grande bênção. Eu acredito que Deus ainda quer fazer coisas grandes e tremendas na nossa nação e em toda esta Europa, que necessita que o poder de Deus seja derramado sobre toda a carne. Então, irmãos, nós oramos por tempos fantásticos da presença gloriosa de Deus. Eu quero ver tempos de batismo com o Espírito Santo, de almas salvas, curadas para a glória de Deus. Crê nisto, irmão, ora por isto e vive esta realidade. Aleluia. Então diz que havia dificuldade, havia muitas viúvas. Diz, fome por toda a terra. 3 anos e 6 meses de muita dificuldade. E diz assim, e nenhuma delas, nenhuma viúva, foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Diz também, já agora ao versículo 27, também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Neste caso do outro profeta, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã. Olha, irmãos, mesmo num quadro de grande dificuldade, de dor, de enfermidade, de tristeza, de caos, Deus manifesta o seu tempo, o seu momento. Aleluia. Eu estou a pensar naquela visão dos ossos secos de Ezequiel, quando ao olhar para aqueles ossos, não havia nenhuma beleza, não havia nada agradável, não havia nada que o ser humano desejasse. Mas quando Deus fez o grande milagre, começou a dar os tendões, começou a dar a carne, começou a dar todas as coisas. Isto para nos mostrar que no tempo de Deus coisas grandes e maravilhosas acontecem. Hoje é o tempo de Deus, meus queridos irmãos. Deus continua a dar-nos o seu tempo, porque Ele ainda não veio buscar a sua igreja, e se Ele ainda não veio buscar a sua igreja, este é o tempo de Deus, e quando Ele vier, continuará a ser o tempo de Deus para a igreja, a qual o Senhor Jesus irá arrebatar e levar para estar junto a si. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou à espera desse dia, quando o meu Senhor e Salvador virá buscar o seu povo, a sua igreja, e eu quero subir e estar com Ele para todo o sempre. Por isso nós temos que acreditar que no meio das dificuldades e no meio da crise nesta Europa e neste mundo e na falta de lideranças e da corrupção e de todo o tipo de maldade que está invadindo esta terra, ainda há o tempo de Deus para esta nação, ainda há o tempo de Deus para esta geração, irmãos. Eu tenho que acreditar no tempo de Deus. Deus tem um tempo para ti, Deus tem um tempo para mim. Ele tem o seu tempo determinado para todas as coisas. E Ele quer continuar a usar a sua igreja para a glória do seu nome. Para que a sua igreja possa proclamar as verdades do Evangelho sem medo nenhum. Hoje há muita gente que tem medo. Tem medo de dizer aquilo que acredita. Tem medo de dizer naquilo que crê. E nós vemos, por outro lado,
As bruxas, os feiticeiros na televisão, lá fora, falam dessa porcaria toda e parece que tudo está certo. E nós falamos de Deus, parece que estamos a falar de ovnis. Esta sociedade está toda trocada, mas ainda é o tempo de Deus. Porque a igreja ainda está nesta terra. E enquanto a igreja estiver aqui, estamos ainda no tempo de Deus para este mundo. Porquê? Porque Deus quer que todo o homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Deus quer. Deus quer. E se Deus quer, eu vou contribuir. Se Deus quer, tu deves contribuir. Todos nós devemos fazer o nosso melhor para que este evangelho do reino seja pregado. Certamente, como já disse, os dias de Elias não foram fáceis. Ele viveu durante o reinado de Acabe e a sua mulher tão perversa, chamada Jezabel, que perseguiu, matou os profetas do Senhor. O próprio Elias enfrentou os profetas de Baal. Mas Deus deu-lhe uma vitória extraordinária. Depois ele fugiu com medo daquela mulher que jurou que o iria matar. E ele fugiu pensando que essa era a solução. Ele fugiu pensando que desta maneira os problemas acabavam. E escondeu-se. Mas naquele buraco, o Senhor falou com ele. E o Senhor disse: que fazes aí, Elias? E às vezes nós estamos em buracos. Às vezes nós estamos em cavernas. Às vezes nós estamos fechados em casa com as janelas fechadas. E vocês sabem, quando uma pessoa fecha as janelas e não quer ver a luz e não quer ver o sol, significa que está numa depressão tremenda. E o que o diabo quer é matar, roubar e destruir. O que o diabo quer é ver-te triste. O que o diabo quer é ver-te derrotado. O que o diabo quer é que tu penses que tudo acabou, que já não há saída, que já não há solução. Mas essa é a mentira do diabo, porque em Jesus há solução, em Jesus há saída, em Jesus há poder, em Jesus há cura. Aleluia! Meu irmão, não te encerres, não te feches. Acredita que ainda é o tempo de Deus e Deus tem coisas maravilhosas para ti e Deus quer continuar a usar-te de uma maneira extraordinária e maravilhosa. Aleluia. Mas nem tudo foi negativo. Afinal, ainda havia profetas que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. Profetas que continuavam a declarar que só o Senhor era Deus. Aleluia. E meus irmãos, podemos estar no mundo efetivamente tão corrupto, mas ainda há uma igreja que proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ainda há uma igreja que não se envergonha do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, temos que continuar, temos que persistir, temos que caminhar, sabendo que em Jesus não apenas há algum, mas há todo o poder. Aleluia, poder para libertar os oprimidos do diabo. Poder para desfazer a feitiçaria. Aleluia. Poder para ir contra as astutas ciladas do inimigo que procuram destruir os crentes. Mas nós temos que nos vestir de toda a armadura de Deus, tendo por capacete a salvação. Aleluia. E a palavra que é a espada para resistir até o último momento, sabendo que aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Aleluia. Por isso sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho do Senhor não é em vão. Aleluia. Glória seja dada ao seu nome. Também Jesus falou dos dias de Noé. Lucas 17, 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E depois diz: e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Meus irmãos, o tempo do homem é o tempo da vaidade. O tempo do homem vale tudo, pode-se fazer tudo. E nós vivemos numa sociedade que a cada dia afasta-se mais de Deus e da sua palavra. Os homens fazem leis de alguma maneira para satisfazer os desejos da sua carne. Os grandes lobbies montados na sociedade dominam hoje em todos os aspectos. O próprio Papa atual, ele quer fazer uma só igreja, algo muito antigo.
E sabe uma coisa? A verdadeira igreja não é construída nem pelo Papa, nem pelos papas, nem pelos pastores. A verdadeira igreja já foi edificada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para pertencer à verdadeira igreja temos que estar em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e nele todas são feitas novas. Nós temos que beber da fonte que é Jesus. Aleluia. Nós não podemos fazer uma união religiosa, porque toda a união religiosa será fruto do homem para conhecer Deus, mas Deus fez tudo para se dar a conhecer a nós seres humanos ao enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso Jesus, com toda a autoridade, dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Porque é que estão a querer fazer outros caminhos? Outros até estão a fazer autoestradas. Autoestradas para chegar a Deus. E esquecem-se que a porta é estreita. Mesmo que façam uma autoestrada, vai haver um momento que depois tem que apertar. Só entra um a um. E sabe porque é que entra? Por causa de Jesus que pagou o preço. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. E não vem de vós para que nenhum de vós se glorie. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e saber que eu sou Deus. Meus irmãos, Jesus é a porta da salvação. Há igrejas que têm o portageiro. Têm que pagar para entrar. Mas Jesus, de graça, deu de graça a salvação. Aleluia. Então os dias de Noé não eram fáceis. Noé e a sua família temiam a Deus. Noé pregava acerca de Deus. Noé pregou durante 120 anos que Deus iria mandar um dilúvio. Começou a construir aquele grande barco. Riram-se na sua cara, gozaram. Quantos têm gozado consigo? Quantos têm rido na sua cara? Muitos, provavelmente. Meu irmão, não se preocupe, eles vão se rir sempre. Mas também há alguns que depois deixam de rir, aceitam Jesus. Glória a Deus. É por isso que nós temos que continuar a pregar o Evangelho. E esta expressão, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, claro que hoje continua a ser igual. Ou seja, uma sociedade que coloca Deus de fora, que não quer saber do kairos de Deus, do momento de Deus. Só está preocupada com o seu cronos, o seu momento. Come e bebe e folga, amanhã morrerás. É a filosofia de muita gente. O que importa é ter tudo aqui na vida, é desfrutar, é comer bem, é dormir bem, é ter bons amigos, é fazer isto, é fazer aquilo. Não, não é o mais importante. O mais importante é ter Deus no coração. O mais importante é saber que os meus pecados foram perdoados por Jesus e que o meu nome e o teu nome estão escritos no livro da vida. Este sim que é o mais importante. Então o mundo estava pervertido em pecado e, como diz Gênesis 6:6, Deus arrependeu-se de ter criado o homem, ou seja, naquele sentido que afinal fiz algo tão bonito, tão fantástico para que o homem seja feliz, desfrute, mas o homem não quer nada comigo. E meus irmãos, imaginem-se a tristeza de Deus hoje ao contemplar o mundo e a ver que, apesar de que Ele está dando oportunidades que o homem o conheça, tenha um encontro com Ele, muita gente despreza Deus. Mas sabe uma coisa? Ainda há uma igreja que não despreza Deus. Ainda há um povo que não despreza Deus. É aquele povo que sabe que irá morar no céu. Aleluia. É aquele povo que foi resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. E finalmente, a Bíblia fala de outro dia, os dias de Ló. Os dias de Ló. E diz Lucas 17:28, como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ou seja, meus amados irmãos, o homem pensa que tudo está seguro, o homem pensa que pode fazer todas as coisas que lhe vêm à mente, mas vai haver um momento que tudo isso acabará. Porque esse momento que o homem pensa que é dono dele, vai acabar para dar lugar ao momento de Deus. Eu quero estar no momento de Deus. Eu quero caminhar todos os dias no momento de Deus, na hora de Deus. Meu irmão, minha irmã, tenha cuidado. Não caminhe no seu momento. Caminha no momento de Deus.
vale a pena andar com Deus. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte. Eu gosto muito desta expressão, andou com Deus. E eu fiz um propósito há muitos anos. Andar com Deus. Andar com Deus. Fez agora 40 anos que eu entrei no Instituto Bíblico. 40 anos. Eu digo, como é possível? 40 anos já passaram. Já passaram. Mas eu fiz um propósito, servir a Deus. E quero, até ao fim, continuar a servir a Deus. Porque não há coisa melhor, não há coisa mais fantástica que servir a Deus. Eu quero andar no propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, vale a pena nós andarmos com Deus e no momento de Deus. Tenha cuidado, não ande no seu momento. Deixa-te dirigir pelo Espírito Santo.